Tudo começou quando um homem chamado Isaac Newton, considerado um gênio, tirava um cochilo embaixo de uma árvore e uma maçã caiu na cabeça dele, e isso desencadeou uma cena épica da descoberta da gravidade. Não, espera aí. Tudo começou quando um homem, considerado o pai da informática, chamado Alan Turing, começou a tomar remédios para controlar seus desejos homossexuais. Remédios esses dados pelas pessoas que conviviam com ele para controlar seus desejos homossexuais, que, por incrível que pareça, era considerado uma doença na década de 50. Pouco tempo depois, se suicidou envenenado por uma maçã. Ou melhor, talvez seja porque a maçã representa a fruta do conhecimento comida por Adão. Muito se discute sobre a criação da logo da Apple, um assunto muito discutido mesmo em fóruns aí da internet. E a não ser que você vive numa caixinha, você já deve saber que a empresa que criou o primeiro iPhone do mundo, que no caso criou, ou melhor, que criou o primeiro celular do mundo, é a Apple. Só que existem alguns fatos na vida de Steve Jobs que é ainda mais curioso do que a própria criação do logo da empresa. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui. Vamos lá? As fontes de informações usadas nesse vídeo estarão na descrição do vídeo. De qualquer forma, se quiser um conteúdo em texto mais denso, acesse esse site. Steve Jobs, antes mesmo de vir ao mundo, já sofria diversas frustrações. Seu avô não aceitava o casamento de sua mãe com seu pai por questões religiosas. Então, por muito pouco, Steve Jobs não foi uma criança que cresceu sem pai e mãe. Após seu nascimento, em 24 de fevereiro de 1955, o destino foi surpreendente. Steve foi adotado por um casal que ensinou muitos dos valores que ele carregou pelo resto da vida. Deram tanto amor para Steve que a opinião dele, anos mais tarde, era que: acredito que a forma como você é criado, seus valores e a maior parte de sua visão de mundo vem das experiências que você teve ao crescer. E é por isso que, por mais que Steve tinha muita curiosidade sobre quem eram seus pais biológicos, ele também tinha muita gratidão e amava os pais de criação. E um fato bem curioso aí, e talvez um pouco engraçado, não, na verdade eu acho que não é nem um pouco engraçado. Steve, na sua infância, bebeu um frasco de veneno para formiga e teve que ser levado direto ao hospital em estado de emergência. Assim, eu nem sei porque que eu falei que talvez seja um fato engraçado. Em 1988, aos 33 anos, Steve Jobs admitiu ter feito o uso de umas paradinhas aí que faziam com que ele saísse da realidade. Ele admitiu ter usado droga na sua juventude e também adolescência. E numa entrevista ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos, ele disse: usei LSD de aproximadamente 1972 a 1974. Durante todo esse período de tempo, eu usei o LSD cerca de 10 a 15 vezes. Eu ingeri o LSD em cubos de açúcar ou em uma forma dura de gelatina. Eu normalmente tomava o LSD quando estava sozinho. Não tenho palavras para explicar o efeito que o LSD teve sobre mim, contudo, posso dizer que foi uma experiência positiva de mudança de vida e estou feliz por ter passado por essa experiência. Apesar dele ter dito que utilizou o LSD na sua juventude, poucos anos depois dele ter dado esse depoimento aí para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, ele fez uma viagem à Índia para buscar um autoconhecimento, sabe? Então lá na Índia ele também fez o uso de LSD. E além de ter admitido o uso de LSD, também admitiu o uso de maconha, tanto no formato de cigarro quanto no formato de brownie. Então Steve Jobs era um menininho que gostava de sair da realidade aí. Ele gostava da ervinha do tio Lu. E diz ele que a melhor maneira que poderia descrever o efeito da maconha e do haxixe é que eles me deixavam descontraído e criativo. E de acordo com Steve Jobs, pelo menos nesse relato aí, para o Departamento de Defesa, ele disse que a última vez que utilizou drogas foi em 1977, aos seus 22 anos. Ele também conseguiu uma amizade muito importante na sua adolescência, na sua juventude, na verdade. E podemos chamar esse amigo dele, essa amizade que ele teve, de
Woz, Steve Wozniak. Guarde esse nome porque ele vai ser muito importante mais pra frente aqui desse vídeo. Entre 1971 a 1972, a principal época que o Steve Jobs gostava das paradinhas lá, ele e seu amigo Woz compravam peças de telefone para montar Blue Boxes, que no caso Steve e Woz hackeavam as redes de telefonia públicas, fornecendo ligações gratuitas através desses Blue Boxes. Um criminoso? Talvez seja. Seria Steve Jobs um criminoso na sua juventude? Talvez até seja. Pouco tempo depois, a polícia descobriu esse fato que eles estavam fazendo e, curiosamente, Steve Jobs disse que aqueles aparelhos eram aparelhos musicais, que não tinham nenhuma relação com telefonia. E um fato interessante sobre a amizade do Steve e também do Woz é que eles se vestiam de personagens de Alice no País das Maravilhas e trabalhavam num shopping por aproximadamente $3 a hora. E em relação à faculdade aí na sua juventude, Steve Jobs entrou na faculdade, só que ficou por cerca de 18 meses. Agora vem cá, imagina você entrando na sede da Apple e falando assim: a partir de agora eu só saio daqui se vocês me derem um emprego, e eu não vou sair daqui de maneira alguma se vocês não me derem um emprego. Por isso, me dá um emprego. Eu digo isso porque foi exatamente o que o Steve Jobs fez na Atari. Parece um pouco doido, mas ele realmente conseguiu um emprego na Atari dessa maneira. E em determinado período que ele ficou na Atari, ele recebeu uma proposta com um bônus absurdo. O superior de Steve Jobs pediu para que ele trabalhasse num projeto especial, que no caso se tornaria o jogo Breakout, e que, se concluído, ele receberia um bônus generoso. Porém, Steve Jobs não tinha todas as capacidades necessárias, as capacidades que realmente fariam ele concluir aquele trabalho. Então ele decidiu chamar o seu amigo Woz para dividir o bônus e também ajudar ele a concluir esse trabalho, que ele iria ganhar o bônus generoso. E o que aconteceu foi que o seu amigo simplesmente ajudou ele a acabar o trabalho em menos de 48 horas. E pouco tempo depois, Woz descobriu que Steve Jobs não dividiu o bônus como deveria e, consequentemente, ele ficou furioso. Meu amigo, eu acho que se o Woz tivesse descoberto na época, o primeiro iPhone do mundo não iria nascer de maneira alguma. Falando em primeiro iPhone do mundo, Steve e seu amigo Woz fundam a Apple em 1º de abril de 1976. Parece até mentira, né? Você entendeu a piada, né? 1º de abril, parece até mentira. Juntos, eles já tinham acumulado um total de $298.980. Não, brincadeira de novo. Na verdade, eles fundaram a Apple com exatamente $2.050, que eles conseguiram através da venda de uma impressora e também de um Fusca. Então, para pensar, a Apple foi fundada com uma impressora e um Fusca. Isso não é demais? E mesmo eles achando que Apple, esse nome não era muito bom, mesmo assim, logo no primeiro ano, podemos dizer que eles estouraram de vendas. Então, logo no primeiro ano, eles venderam aproximadamente 150 computadores. Então, logo no primeiro ano da Apple, 150 computadores. A Apple recebe seu primeiro investimento em 1976 do investidor e visionário Mike Markula, e a Apple se torna uma empresa a partir desse investimento, assim que Jobs e Woz assinam os papéis na casa do Mike em 3 de janeiro. Lembra que eu te falei logo no começo do vídeo que existiam algumas teorias para a criação do logotipo da Apple? Então, aqui eu vou te falar mais uma teoria, que no caso é a teoria do byte, podemos dizer assim. Na verdade, Steve explicou isso numa entrevista e tudo mais, porque byte em inglês significa mordida, e consequentemente, com essa tal mordida, simbolizava que a logo era uma maçã e não um tomate, e evitava que as pessoas confundissem a maçã do tomate. Podemos dizer que em 1977, Jobs teve uma fase relativamente difícil, onde sua amizade com Woz começou a se desfazer, e também sua namorada engravida, mas Steve nega que o filho seja seu. Ela se recusa a abortar, e isso acaba com o relacionamento entre eles. Logo em 1978, nasce a filha de Jobs, então ele chamou a sua filha de Lisa, e apesar dele ter ido escolher o nome da sua filha, mesmo assim, ele ainda negava que a filha era sua, mas mesmo negando que a filha era sua, ele decidiu chamar o próximo computador da Apple de Lisa.
Em 1979, é lançado um processador de texto chamado Apple Writer. Ele funcionava com a primeira impressora da Apple, Silent Type. Em 1980, a Apple vira uma empresa com ações públicas. Jobs se torna um homem que vale 217 milhões de dólares. Em 1981, Jobs assume a presidência da Apple. Ainda nesse ano, foi quando Jobs e Bill Gates começaram a ter o seu primeiro contato e já havia discordância. Bill Gates não acreditava no computador no ambiente corporativo e Jobs não acreditava de uma maneira simplificada em tecnologia para todos. Em 1982, é firmada uma parceria entre Bill Gates e Steve Jobs, onde Jobs fez Gates prometer que nunca trabalharia em qualquer software corporativo que usasse um mouse se não fosse para a Apple. Ou seja, nesse acordo de Jobs com Bill Gates, ele meio que disse que a Microsoft deveria ter um casamento com a Apple, podemos dizer assim, onde não poderia haver de maneira alguma uma traição. Mas, como você já deve saber, no final de 1984, Bill Gates revela o Windows, afirmando que 90% das máquinas da IBM no mercado rodariam o seu software. Em 1984, o Mac é lançado em 24 de janeiro. As vendas do Mac naquele ano até começaram bem, porém começou a surgir rumores que o Mac era lerdo, que bugava muito e que também travava muito. E além de tudo isso, também reclamavam que o Mac não tinha memória o suficiente, ou seja, muitas e muitas reclamações. Em 1985, Jobs e Woz recebem a primeira medalha nacional de tecnologia. Só que tem um grande porém, apesar dessa entrega de medalha nacional aí relacionada à informática para Jobs e também para o seu amigo, simplesmente culparam Jobs por previsões erradas nas vendas. O gerente de marketing da Apple simplesmente culpou Jobs por previsões erradas. Então, a partir desse momento, o projeto Lisa foi descontinuado. Isso também acarretou em uma futura demissão aí para Steve Jobs, fazendo com que Jobs fosse demitido da Apple e ficasse totalmente desorientado. E a partir desse momento, Jobs aprendeu diversas coisas, até mesmo tentou entrar para a NASA num foguete espacial, pensa em entrar para a política e aprende sobre biotecnologia. Mas, apesar de ter aprendido muita coisa, ele realmente se conectou com ele mesmo novamente e lembrou da sua paixão por criar coisas inovadoras. Então ele novamente tentou um emprego na Apple e conseguiu, porém logo depois ele se demitiu, porque parece que ele sentiu que os valores da Apple estavam um pouco distorcidos desde quando ele criou a Apple. Nesse caso ele disse o seguinte trecho numa entrevista que ele deu: se a Apple se tornar um lugar onde computadores são itens de commodity, onde o romance se foi, onde as pessoas esqueceram que os computadores são a mais incrível invenção do homem, eu sentirei que perdi a Apple. Mas se eu estiver do outro lado do mundo e todas as pessoas ainda sentirem essas coisas, então eu sentirei que os meus genes ainda estão lá. Nesse mesmo ano, Jobs vende aproximadamente 4 milhões de ações da Apple, simplesmente vendendo todas as suas ações da Apple, exceto uma. Dizem que ele manteve apenas uma ação da Apple para manter um sentimento, sabe? Para ainda sentir que ele faz parte ali da Apple e não cortar totalmente os laços que ele tinha com a empresa. Nesse mesmo ano, Jobs fundou a Next. E também a Microsoft lança o Windows 1.0, copiando totalmente o design do Mac, e o atual presidente da Apple naquela época permitiu que o Bill Gates usasse o Windows no Mac, e isso daria grande vantagem para a Apple no mundo corporativo. Que ano cheio para o Steve Jobs, né? Muita coisa aconteceu na vida dele. Em 1986, Steve Jobs compra a Pixar, e eu não sei se você se lembra, mas a Pixar começou em 1979 como parte da divisão de computadores Lucasfilm, ou seja, Jobs se tornou o acionista majoritário da Pixar. E poucos anos depois do lançamento de Toy Story, simplesmente as ações de Steve Jobs dentro da Pixar decolaram, fazendo com que as ações se valorizassem e chegassem a aproximadamente 600 milhões de dólares. E em 1987, a atual empresa de Steve Jobs recebe um investimento de 20 milhões de dólares, e nesse mesmo ano, Jobs conhece seus pais biológicos. E inclusive, olha que curiosidade bem legal. A irmã do Steve Jobs é uma romancista, e no caso ela é casada com um roteirista dos Simpsons. E o nome completo da irmã biológica do Steve Jobs é Mona Simpson, que no caso é nome da mãe da Marge Simpson, mulher do Homer, dentro do desenho
Simpsons, ou seja, o marido da irmã biológica do Steve Jobs quis fazer uma brincadeira e deu seu nome para a mãe da Marge. E também um episódio bem engraçado aí dos Simpsons que retrata um pouco sobre a Apple e também mostra o Steve Jobs. É o episódio 7 da 20ª temporada de Simpsons, onde houve uma crítica à Apple. E em seguida, depois dessa crítica aí, eles retratam a demissão de Steve Jobs em 1985. Em 1988, a Apple processa a Microsoft por cópia. Simplesmente a Microsoft estava copiando o design do Mac. É engraçado dizer isso, porque a Apple fazia quase que a mesma coisa em relação à empresa Xerox. E também nesse mesmo ano, Jobs vende um computador ao rei Juan Carlos. E a explicação do Steve Jobs sobre o porquê que o rei teria comprado o computador é porque o rei estava muito entediado e queria jogar paciência. Não, brincadeira. Em 1989, a Apple sofre 2 processos. Um pela Apple Corp, que eu juro pra você que quando eu vi esse nome Apple Corp, eu jurava que fosse uma filial ou alguma coisa assim da Apple, mas na verdade é uma empresa relacionada aos Beatles. Os Beatles, sabe? E também sofreram um processo da Xerox. É engraçado porque foi quase que pelo mesmo motivo que a Apple processou a Microsoft. Em 1990 foi o ano que Jobs conheceu o amor da sua vida. E durante uma palestra, Jobs menciona que eu estava no estacionamento com a chave da ignição e pensei comigo mesmo, se esta for a minha última noite na Terra, eu prefiro passá-la em uma reunião de negócios ou com esta mulher. Eu atravessei o estacionamento correndo e perguntei se ela jantaria comigo. Ela disse que sim, e nós estamos juntos desde então. E é muito legal, se você pesquisar aqui mesmo no YouTube, você vai achar diversas entrevistas de, enfim, programas de TV, em entrevistas para o jornal e tudo mais, o Steve Jobs falando que todos os dias, em determinado período da vida dele, que ele aprendeu isso, todos os dias ele acordava e pensava, caramba, e se hoje fosse meu último dia? Tudo que eu estou fazendo até aqui realmente está valendo a pena? Tudo que eu vou fazer hoje realmente vai valer a pena? Então, de tanto ele dizer não na frente do espelho, ele começou a buscar realmente uma revolução na sua vida, podemos dizer assim, até que toda essa frustração acarretou no início da Apple. Então, Jobs se casa no dia 18 de março de 1992, e ainda em 1992 ele teve o seu primeiro filho com a Laurene. E é interessante isso porque há poucos anos atrás, Steve Jobs fez um exame de DNA e percebeu que Lisa realmente tinha 94% de chances de ser a sua filha. Então, Lisa realmente era filha de Steve Jobs, e nessa mesma época, depois dele ter o seu primeiro filho, ele chamou a Lisa para poder morar junto com ele na sua adolescência. Em 1993, o Macintosh TV e o Newton Message Pad é lançado e a Next acaba com seus negócios após uma grande baixa nas vendas dos produtos. E no próximo ano, o Power Mac é lançado e a KickTake câmera é lançada também. No ano de 1995, as ações de Jobs na Pixar dispararam depois do lançamento de Toy Story, que nem eu havia mencionado para você há pouco tempo atrás. As ações da Pixar que pertenciam ao Steve Jobs valorizaram e chegaram a 600 milhões de dólares. Steve teve sua segunda filha e a Apple perde o processo que fez contra a Microsoft. E ainda nesse ano, quase 10 anos mais tarde, desde a sua demissão, Jobs retorna à Apple após a maior baixa de suas ações nos últimos 12 anos. Só que agora é totalmente diferente. Jobs realmente afirma que tem uma estratégia excelente para poder fazer a Apple voltar ao topo. Diz ele que a cura para a Apple não é corte de custos. A cura para a Apple é inovar até sair do seu estado atual. E logo em 2001 é lançado um dos maiores fenômenos da Apple, o iPod. Em 2003, Jobs descobre um tumor no seu pâncreas, uma espécie de câncer que o fez buscar a solução com a medicina alternativa. E apesar de não ter dado tão certo, no ano seguinte, ele passa por uma cirurgia bem-sucedida para a remoção desse tumor. Em 2007, sim, uma das maiores invenções da Apple, o iPhone, o primeiro celular do mundo. E durante o período de 2007 a 2009, a Apple faz vários lançamentos que você já conhece hoje, mas logo algo não estava certo. Jobs pede afastamento da Apple por motivos de falta de saúde e apesar de retornar em 2010 cheio de energia fazendo o lançamento do iPhone 4 e voltando ao palco da Keynote para apresentar a nova Apple TV, iPod Nano,
dizendo também que sua saúde estava bem. E pouco tempo depois, um fato incrível acontece. A Apple faz mais vendas de iPads do que o próprio Mac. Em 24 de agosto de 2011, Steve Jobs faz a renúncia do cargo de CEO da Apple e diz: "Eu acredito que os dias mais brilhantes e inovadores da Apple ainda não chegaram. Eu mal posso esperar para assistir e contribuir para esse sucesso em um novo papel. Fiz alguns dos melhores amigos da minha vida na Apple e agradeço a todos vocês pela possibilidade de ter trabalhado muitos anos ao seu lado." Poucos meses depois, no dia 5 de outubro, Steve Jobs parte. Definitivamente, Steve Jobs tornou o mundo melhor, facilitando cada vez mais nossas vidas, seja com computador, celular ou até mesmo músicas. E é bem provável que se não fosse ele, você não estaria com o celular ou computador que você está em mãos aí assistindo esse vídeo. É bem provável que Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube não existiria se não fosse Steve Jobs. Talvez até existiria, mas não na nossa época. Enfim, se você gostou desse vídeo aqui, se você curtiu a ideia desse vídeo e quer aprender mais sobre a vida de algumas pessoas que podemos dizer assim que trouxeram algo vantajoso assim para o nosso mundo, que podem nos ensinar algo, se inscreve aqui no canal e comenta aqui para fazer mais vídeos como esse e tudo mais, e o seu like também é muito importante aqui para o canal. Por isso, grande abraço, muito obrigado por assistir até aqui, você é muito importante para mim e eu tô te esperando no próximo vídeo. Grande abraço e tchau!